Ela é conhecida como uma menina, mas uma menina grande, que gosta de escrever desde muito pequena. Passa a maior parte do tempo lendo e colocando no papel as suas histórias e ideias. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu vou conversar com a escritora Paula Pimenta. Ela que está sendo homenageada na 31ª Feira do Livro daqui de Brasília. Paula Pimenta, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras e também seja bem-vinda a Brasília. Muito obrigada. Como é lidar com o reconhecimento? Creio eu que o reconhecimento profissional é, assim, o objetivo maior de todo bom trabalhador, né? Bom, é muito gratificante, especialmente porque o meu público é um público leitores em formação, né? Infanto-juvenil. Então, eu estar despertando esse gosto pela leitura desde cedo, né? Eu estar formando novos leitores é extremamente gratificante para mim. E é uma responsabilidade grande também, né? É sim, porque hoje em dia também a gente tem que competir com as redes sociais, né? Facebook e Twitter e tudo mais. Então, tirar o adolescente da internet é uma tarefa e tanto. Agora, um desafio que você está fazendo bem, né? São mais de 300 mil cópias vendidas. Isso. Eu acho que eu consegui levar para os livros a realidade do adolescente atual. Os meus livros, eles têm, inclusive a internet mesmo nele, eles são repletos de e-mails, de conversas de MSN, de playlists. Então, assim, reflete mesmo o que os adolescentes gostam. Então, é como se eles estivessem lendo o livro que fala de uma amiga ou até deles mesmos. É uma história que as histórias podem acontecer com qualquer pessoa. Agora, é interessante que quem escreve para adolescente acaba se tornando, ou continuando a ser um adolescente. Você se vê assim também, não? Eu acho que a minha alma é muito adolescente. Eu nunca deixei de ser totalmente adolescente, assim, sabe? E agora mesmo, com esse convívio, eu acho que realmente eu me aproximo muito, porque hoje em dia eu sou muito ligada nesse universo, até pela escrita mesmo, porque cada vez mais eu quero aproximar a minha escrita desse universo. Então, eu leio revista de adolescente, eu escuto música de adolescente e eu converso com elas de igual para igual, né? Com as meninas que, sim, acho que a maior parte do meu público é feminino, então eu converso muito com elas, o que elas estão gostando, então eu acho que isso me faz ficar meio adolescente mesmo. Agora, além de escrever muito, você também lê, né? Uma das suas inspirações talvez seja a Meg Cabot. Eu adoro a Meg, eu acho que ela foi uma das grandes responsáveis por eu querer me tornar escritora também. Eu falo que ela e a Marta Medeiros são as minhas duas autoras preferidas e com certeza elas tiveram grande influência assim, no meu amor pela leitura e na minha vontade de me tornar escritora também. Como que surgiu essa vontade de se tornar escritora? Bom, eu acho que desde a época da escola, minha matéria preferida sempre foi português, as minhas redações sempre eram muito elogiadas. Então, na época do vestibular, foi natural eu cursar jornalismo, porque eu queria profissionalizar esse amor pela escrita. Mas logo no começo do curso, eu comecei a perceber que não era ser jornalista que eu queria era ser escritora. Os meus professores falavam, isso é literatura, isso é uma crônica, não pode ser tão parcial assim. Então, foi lá que eu percebi que não era bem ser jornalista. E aí eu transferi para publicidade, formei em publicidade e passei a levar a escrita como hobby. E até que deu certo, eu nem esperava que eu fosse realmente ser escritora, assim, eu achava que isso seria um hobby na minha vida. Mas no final das contas tive que largar tudo para me dedicar apenas à profissão de escritora mesmo. Agora, a publicidade também deve ajudar na divulgação do seu trabalho, né? Com certeza, eu acho que hoje em dia eu uso muito a publicidade como marketing pessoal mesmo, né? Na divulgação. E até na interação com os leitores mesmo, né? Como uma forma de divulgar o meu trabalho. Agora, você escreve para o público adolescente e esse público vai crescer. Você pretende mudar também, continuar a fidelizar essas pessoas que já são os seus leitores? Então, elas me pedem muito, as meninas me pedem muito, porque quem tinha 15 anos quando eu lancei meu primeiro livro, fazendo meu filme 1, hoje em dia tem 20, que tem 5 anos do lançamento do primeiro livro. Então, elas estão pedindo para eu acompanhar um pouco, mas eu tenho muitas menininhas que leem meus livros também. É um público muito abrangente, tem meninas de 8 anos que leem, mas tem essas, né, de 20 e até mais. Então, assim, eu até penso em escrever para um público mais adulto, sim, mas só que eu tenho muitas ideias para livros adolescentes na cabeça, já com projetos mais prontos. Então, eu vou colocar isso no papel antes e depois, sim, no futuro eu penso em escrever para um público um pouco mais adulto. Você começou com Confissão. Como é que foi, assim, o passo, né, de um para o outro, para o Fazendo Meu Filme, primeiro volume? O Confissão é um livro de poemas, com poemas que eu escrevi desde a época da adolescência. Então, ele foi uma publicação meio independente. Eu lancei ele em 2001 ou 2002 e
era um estilo que eu gostava na época mesmo. Acho que adolescente gosta muito disso, de poemas e tal, e até um pouco mais adulta também. Mas aí meu estilo foi mudando. Eu passei a escrever crônicas. E aí eu sempre tentava escrever um romance, mas assim, era mais difícil, porque eu até brinco, falo, uma coisa é fazer uma redação, e outra é uma redação de 400 páginas, né? Dava preguiça. Mas aí eu consegui, eu morei em Londres durante um ano e fiz um curso de escrita criativa, e nesse período eu consegui uma concentração grande, assim, né? Suficiente para escrever fazendo meu filme até o final. Então foi assim, não foi fácil não, eu já tinha uns 4 romances iniciados que não foram para frente, que eu até pretendo terminá-los algum dia, mas eu achava os poemas mais fáceis, assim, né? Mas hoje em dia eu gosto mais de escrever romances do que de escrever poemas. Agora, assim, como que você avalia o Brasil? Assim, a gente é muito comum pensar que não existem leitores, não existe mercado, que adolescente não lê, mas você veio que meio que para mudar tudo isso aí. Pois é, uma das primeiras editoras que eu levei o meu livro, né, que eu tentei mostrar para ver se publicaria, o dono de lá me falou que não iria publicar porque o meu livro era muito grosso e adolescentes não liam livros grossos. Eu sabia que ele estava enganado porque já existia Harry Potter até os 5 ou 6, né? Então eu sabia que adolescente lia sim, que só depende deles encontrarem uma literatura que, né, que desperte essa vontade de ler. Então eu acho, né, que é exatamente isso. Qualquer tipo de literatura é válido. A literatura de entretenimento é super válida. O Harry Potter, o Crepúsculo, né? Porque isso estimula. Depois, quando adulto, aí né, as pessoas vão buscar coisas que, né, que tenham mais a ver, mais profundas e tal. Mas eu acho que tem que estimular esse gosto pela literatura, mostrando coisas que eles se identifiquem mesmo, que eles sintam vontade de virar a página e de ler cada vez mais. E você acha que esse curso de escrita criativa, ele foi determinante? Você acha que falta isso também aqui para a gente formar não só os leitores, mas também os escritores? Eu acho que sim. Ele, na verdade, assim, eu aprendi muita coisa lá, mas o que ele mais me despertou foi a vontade de escrever mesmo. Eu saía do curso louca para escrever. Mas eu acho que sim, porque isso leva isso com seriedade. Existe na faculdade esse curso lá. Então, assim, na faculdade você sai da faculdade, eu sou escritor, né? Então, isso é visto com seriedade lá. Aqui até hoje, no Brasil, quando eu falo eu sou escritora, quando perguntam a minha profissão, o pessoal fica me olhando como se eu tivesse falado uma coisa completamente estranha, assim. Então, eu acho que isso, com a formação, aumenta a qualidade também, né? Mas para isso tem que ser visto mesmo como uma profissão, porque ainda é difícil de viver da profissão de escritor no Brasil, só mesmo vendendo muitos exemplares que a pessoa pode viver só disso. E você vem de uma família de médicos também, né? Isso, meus pais são médicos, mas eu sempre tive muito estímulo dentro de casa. Meu pai, eu até falo, às vezes ele me negava um brinquedo, mas livro ele nunca negou. O livro que eu quisesse, ele comprava para mim, sabe? E ele também, sempre lendo, eu sempre tinha, assim, via ele lendo desde pequena. E minha mãe sempre lia para mim. Então, assim, antes de eu começar a ler, eu já gostava de ler, porque a minha mãe lia e eu ficava louca para ter a liberdade de eu mesma ler sem depender dela, assim. Então, isso foi muito importante. Em 2012, você publicou, né, o livro de crônicas, Isso. Apaixonada por Palavras. Como é que foi, assim? E qual que vai ser o próximo também? As pessoas já devem perguntar isso, né? Sim, o Apaixonado por Palavras, eu fui colunista de um site de crônicas durante muitos anos, até na época da faculdade mesmo. E ele surgiu como uma compilação dessas crônicas mesmo, que eu escrevi também desde a época da faculdade. Os leitores começaram a procurar na internet tudo que eu já tinha escrito e começaram a encontrar essas crônicas. Então, eles me pediram para, né, lançar tudo num livro, que queriam também ter todas as minhas crônicas juntas. Aí eu acabei lançando, até com crônicas um pouco mais atuais. Os próximos projetos, no ano que vem eu vou lançar um novo livro de crônicas, aí com crônicas bem atuais mesmo, que hoje em dia, né, eu sou colunista e escrevo em vários lugares assim também, então com umas crônicas novas. E eu vou lançar o terceiro volume do Minha Vida Fora de Série, que eu acho que é o mais esperado, assim, por todo mundo. Certo. Já tem previsão de em que mês deve ser o lançamento? O Apaixonada por Palavras 2, na verdade, acho que não vai ter esse nome, né? Mas o segundo livro de crônicas ainda não sei quando vai ser, se vai ser no primeiro ou no segundo semestre. Mas o Minha Vida Fora de Série 3 vai ser lançado provavelmente em agosto na Bienal do Livro de São Paulo.
Muito obrigada pela sua presença e espero que tenha um bom tempo aí em Brasília com esse contato direto com os seus leitores. Muito obrigada, eu adoro. Eu tenho muitas leitoras e leitores aqui em Brasília, então toda vez que eu venho aqui, elas me recebem com muito carinho, então eu adoro e espero voltar mais vezes. Tem gente que chega dentro do meu quarto e acha que eu tenho uma locadora. Já vem logo me pedindo um filme emprestado. Digo não, sem piscar. Não é egoísmo, mas tem uma história com cada um desses DVDs. E ver aquele buraco na estante me faz ter vontade de ligar de 1 em 1 minuto para perguntar se o filme está passando bem. Então, prefiro negar de cara. Aliás, preguei um anúncio na estante. Não dou, não empresto, não vendo. Mas você é bem-vindo aqui para assistir sempre que desejar. Princesa. Finais felizes só existem nos livros de contos de fada, mas ninguém sabe a história dessa princesa encantada. Ela fugiu do meu sonho e veio para a vida real, tomou conta dos meus dias, se tornou essencial. Agora eu vivo só para ela, que nem sabe ou desconfia. A cada segundo da minha vida desejo a sua companhia. Ela faz parte do meu seriado, que espero que nunca tenha fim. Ela é mais que uma princesa, é tudo que eu quero para mim. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco eu volto na Biblioteca Fernando Américo Veiga Damasceno para conversar um pouco mais sobre direito e literatura. Até mais! Ele é bacharel em Direito, especialista em processo penal e mestre em criminologia. É também o autor do livro Investigação Criminal Especial e delegado da Polícia Federal. Eu converso agora com Célio Jacinto dos Santos. Célio, você é de Minas Gerais, né? Do sul de Minas, cidade de Areado. De que forma esse seu passado influenciou no gosto pela literatura? Influenciou bastante devido à vida em que eu levava, junto da minha família, o ambiente social em que eu convivi, numa escola de freiras, com uma família numerosa, com muitos primos, e isso acaba criando um ambiente propício para a gente mergulhar no mundo da ficção e se interessar pela literatura. E o que mais te marcou assim no início? Qual foi o primeiro livro que você se lembra de ter lido? O primeiro livro que eu li e que marcou bastante foi Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ainda no ensino médio, durante os estudos que nós desenvolvíamos lá no Colégio de Freiras. E aquela narrativa de Graciliano Ramos, aquela vida muito hostil, a brutalidade do homem, do caboclo nordestino, acabou despertando o meu interesse pela leitura e o gosto pela leitura, e acabou me conduzindo para a leitura de outros autores também regionalistas. E esse regionalismo, talvez, você teve alguma identificação, assim, com, embora seja retratada a seca do Nordeste, mas trata-se também da dificuldade, né, desse mundo interiorano brasileiro. Houve alguma identificação com esse tema? Com certeza. O ambiente e a realidade social era muito diferente, mas as relações sociais, a forma como o autor e sua família é descrita naquele romance, acaba despertando também em virtude da vida que eu levava, naquele ambiente também alegre, um ambiente que não chega a ser poético, mas era um ambiente muito fértil para desenvolvimento da capacidade criadora e se interessar por essa temática da leitura e do romance, e depois, mais para frente, se interessar por pesquisas científicas no âmbito acadêmico. E a escolha pelo direito veio quando? Quando eu estava frequentando o segundo grau, e já no ensino médio, já tinha uma inclinação pelo mundo do direito, os personagens do direito, da justiça, do sistema de justiça criminal, e isso acabou me conduzindo naturalmente para os estudos nessa área. Acabei me ingressando na faculdade e logo em seguida ingressei na carreira pública como delegado de polícia,
e venho até hoje trabalhando nessa área do direito. E esse seu gosto pela investigação criminal que fez com que você se tornasse um delegado ou esse amor à investigação veio depois? Eu sempre tive uma curiosidade inata por conhecer as coisas que me rodeiam, conhecer o mundo, os fenômenos sociais de maneira geral. E isso acabou me levando a estudar, a me dedicar mais à investigação criminal, até mesmo porque no âmbito policial existe uma pragmática policial já instalada há muito tempo e geralmente os policiais têm pouca oportunidade de desenvolver estudos mais aprofundados referente à investigação criminal. Eu, como sempre gostei de ir além do conhecimento comum, eu acabei me enveredando pelos estudos na área de investigação criminal e processo penal e a dogmática penal de maneira geral. E daí, desse interesse, veio o livro Investigação Criminal Especial, né? E foi relançado recentemente. Conta um pouquinho sobre a temática que você trata aqui. Perfeito. Esse livro nós lançamos recentemente. É um livro que trata da investigação criminal que hoje é praticada, é uma tendência que vem acompanhando a tendência do direito penal moderno. O direito penal hoje é diferente do paradigma do direito penal do passado. Isso requer mecanismos de investigação e uma construção doutrinária e filosófica da investigação criminal que seja compatível a esse novo paradigma de criminalidade e de direito penal. E no fim da nossa obra, nós sugerimos o desenvolvimento de um regime para as investigações criminais especiais que investiga essa criminalidade moderna. Mas toda a atuação, seja investigativa ou não, até mesmo na esfera administrativa, é fundamental que o Estado veja o cidadão dentro de princípios de cidadania, de democracia, e isso torna necessário que haja regras para que coibir eventual abusos que possa vir a acontecer e que ofereça também segurança para o cidadão, porque o cidadão e a população de maneira geral, ela não pode ficar descoberto de proteção policial, de proteção judicial diante do crime. Então é necessário o desenvolvimento de um regime para se buscar o equilíbrio entre a atuação policial na busca da segurança pública e na busca da justiça e na repressão do crime. Agora, essa é a sua área de interesse, né? O que você lê bastante, principalmente nessa área de investigação criminal? Eu gosto muito de autores clássicos que tratam de investigação criminal. A investigação criminal, hoje já se desperta interesse no âmbito acadêmico por esta área, mas a produção na área de investigação criminal é muito frágil ainda. Dentro dessa lógica, nós buscamos alguns autores brasileiros e estrangeiros que tratam dessa matéria e também nos inspiramos em alguns trabalhos de alguns autores estrangeiros. E o que se observa de maneira muito clara que há um vazio muito grande nessa área em que não aborda a investigação criminal como uma ciência multidisciplinar que transborda a questão jurídica. Então, dentro dessa linha, nós desenvolvemos nosso trabalho, que inclusive é o volume 1 de uma coleção que se pretende, já há outras obras que virão logo na sequência, que pretende discutir a investigação criminal dentro de um plano científico, na sua vertente jurídica, pragmática, mas também trazendo conhecimentos da teoria da ciência, conhecimento da historiografia, que é muito rica e que se assemelha muito a uma atividade de investigação policial, assim como o próprio jornalismo. O trabalho de um jornalista se assemelha muito ao trabalho investigativo. Então, o que se busca é ver a investigação como uma ciência multidisciplinar, com objeto próprio, e que venha colaborar com a ciência policial e com a ciência jurídica de maneira geral. Delegado, entre esses autores internacionais, né, que já existem, quem você indicaria? Há algumas obras excelentes. Eu citaria Carl Biden,
que tem uma obra traduzida para o português, que é Criminalística, Investigação Criminal. No Brasil, eu cito alguns atores antigos, como João Almeida Júnior, Joaquim Canuto, que dentro do processo penal desenvolveu um trabalho muito interessante sobre investigação criminal. O jurista brasileiro Joaquim Canuto nasceu em São Paulo. Formou-se em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, no ano de 1926. Iniciou sua carreira de jurista como promotor público de Capão Bonito e Tatuí, em 1930. Foi nomeado Procurador-Geral da República em 20 de março de 1961 pelo presidente da República, Jânio Quadros, cargo que exerceu até 13 de setembro do mesmo ano. Depois de atuar como advogado e professor por toda a sua vida profissional, morreu em sua cidade natal aos 84 anos. E nós temos também alguns autores contemporâneos brasileiros e estrangeiros que também trabalham a questão da investigação no plano mais jurídico, que é o caso da Anabela Miranda Rodrigues, que é uma autora portuguesa muito boa. No Brasil nós temos o professor Aurí Lopes Júnior, que escreve sobre investigação criminal também. E qual que é a importância da literatura na vida de um delegado? O delegado, no seu dia a dia, ele inspira a literatura e vice-versa. O delegado, como um jurista que o é, como um cientista policial que é e deveria ser, ele acaba também se inspirando em trabalhos de autores renomados da literatura, de personagens, de situações do mundo fenomênico, de situações da vida que pode lhe ajudar, né, de construções desenvolvidas por autores que pode lhe ajudar na construção do seu pensamento policial, do seu pensamento jurídico. Célia, você disse que o seu primeiro livro, ele é o primeiro de uma série, né? Quando vem o próximo? Nós pretendemos agora, em 2014, continuar trabalhando essa temática da investigação criminal e também nós trabalhamos junto com alguns colegas e nós já consideramos que há aqui em Brasília uma escola de investigação criminal composta por colegas da Polícia Federal, algumas pessoas ligadas à universidade que gostam do tema de investigação criminal e a estuda no plano científico. Nós pretendemos, dentro dessa coleção, divulgar obras nesse sentido. E em 2014, nós pretendemos trabalhar mais essa questão da investigação criminal. Ok, muito obrigada, Célio, pela sua presença aqui no Iluminuras. Eu que agradeço e estou à disposição. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem, você já sabe, temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!